Olá, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Vejam Só, aquele que, sem dúvida nenhuma, é o melhor debate teológico da televisão brasileira e é sempre uma alegria dividir esses momentos com você que nos acompanha e que interage com o Vejam Só, participa, dá suas opiniões, visões e fortalece essa construção que nós fazemos aqui todos os dias. Por isso, seja muito bem-vindo a mais um Vejam Só. Quero demais poder compartilhar esse momento com você. Inclusive, hoje nós vamos fazer um formato aqui do programa que eu particularmente gosto demais. Vamos pegar um texto bíblico e nos aprofundar no conhecimento daquele texto. É óbvio que nós vamos também passar e andar por outros textos também. Nós vamos ter um texto chave e ali meditar, aprender, explorar e poder nos aprofundar, né, cavando o texto ali para realmente conhecer um pouquinho melhor as Escrituras Sagradas. Eu te convido a fazer parte dessa caminhada, participando também. Daqui a pouquinho eu vou abrir a oportunidade de você participar. Antes disso, e inclusive de apresentar os meus convidados, chega lá no meu perfil do Instagram também, @zeca_pereira. Mais um canal para a gente poder interagir, conversar, e pode mandar sua mensagem lá, sua pergunta, sua dúvida, sua sugestão, e a gente poder conversar um pouquinho lá. Recebo muito carinho dos nossos telespectadores e fico muito agradecido por isso. Mas ainda falta a sua mensagem, tá bom? Chega por lá que vai ser muito bacana poder conversar com você. Então, vou apresentar os meus convidados. Na sequência, nós vamos colocar o tema aí que vai ser pauta da nossa conversa de hoje. E é com muita alegria que o Vejam Só recebe novamente aqui nos nossos estúdios o professor Danilo Moraes, ele que é do Instituto de Educação Teológica Bereana. Professor Danilo, de novo, obrigado, meu irmão, por aceitar o nosso convite. O irmão que faz parte da história do Vejam Só, há tanto tempo já nos ajuda, contribui com o programa. Seja muito bem-vindo, graça e paz, meu irmão. Graça e paz, Zeca. É sempre um prazer estar aqui no programa Vejam Só, participando de assuntos tão polêmicos e também importantes para a compreensão da palavra de Deus, para a nossa vida cristã, para a edificação da igreja, né? Também agradeço aqui a participação com o professor Tiago. E você fala da história do Vejam Só, né? O Vejam Só tem tantos anos. Na verdade, faz um tempinho, né? Eu estava pensando hoje nisso desde 2015. Nós estamos em 2023? 2015, já é uma caminhadinha. Desde 2015, participando aqui do Vejam Só, e para mim é uma honra, né? Eu agradeço muito e tem sido uma bênção também na minha vida e no meu ministério, né? E com certeza, né, o nosso assunto de hoje, refletindo sobre o texto de Isaías, vai trazer também muito esclarecimento e conhecimento para todos aqueles que estão nos assistindo. Sem dúvida, vai ser muito legal. Bom, para a gente começar, professor, eu vou pedir rapidinho para falar do Instituto, inclusive divulgando as redes sociais aí que a gente também vai colocar enquanto o irmão fala. Por favor. Sim, eu tenho, né, a graça de Deus de poder estar à frente do Instituto de Educação Teológica Bereana. Nós temos cursos online, né, cursos teológicos, materiais teológicos, temos bacharel livre, cursos de interpretação, curso de hebraico, temos cursos de apologética cristã, enfim, outros cursos, né? Então, quem tiver aí interesse em aprender um pouquinho mais da palavra de Deus, entre em contato conosco. Boa. As redes sociais apareceram aí para você, você pode entrar em contato. E o professor Danilo, além do Instituto, que tem os cursos e que é uma recomendação aqui que a gente faz no Vejam Só também, produz muito material. O homem não para. E hoje ele trouxe esse daqui, ó. É o mais recente? Esse é. Se livro bom é o livro que para em pé, aí arrebentou, hein, Danilo? Esse daqui, rapaz, aqui não cai, não. É grosso, tem conteúdo. Fala um pouquinho o que o nosso telespectador vai encontrar aqui, Danilo. Esse livro, né, Profetas, Profecias e Profetismo, ali no Antigo e no Novo Testamento, eu procuro trabalhar o conceito de profecia desde ali dos povos antigos que eram vizinhos de Israel, ali no período do Antigo Testamento, né? Não só o povo de Deus, Israel, tinha profetas, né? Tinha profecias, mas outros povos tinham também. E como que essas profecias de outros povos, né, se relacionavam com os profetas de Israel? E aí eu desenvolvo todo o trabalho profético dentro do Antigo Testamento, e aí eu vou para o Novo Testamento, os assuntos de debate sobre profecias dentro do Novo Testamento, que Paulo falava a respeito de profecias, como que nós hoje
né? Devemos encarar a profecia, fala sobre falsos profetas. Vou caminhando por aí. Boa. Um ótimo trabalho. Inclusive, o professor Danilo é um exímio conhecedor do Antigo Testamento, também tem outros materiais referentes ao tema. E fica aqui também a nossa indicação. Se você quiser outras informações sobre o livro, manda uma mensagem lá nas redes sociais que apareceram aí. E se você não anotou, é só chegar lá no nosso perfil oficial do Instagram, que o contato vai estar lá direitinho para você. Aí você manda uma mensagem, tira suas dúvidas em esse e outros materiais também, tá certo? De novo, obrigado, professor. Muito bacana receber. E o Vejam Só também tem a alegria de receber aqui nos nossos estúdios novamente. É a segunda participação dele, o que significa que gostou. Quando volta, porque o convidado gostou. Recebemos aqui no nosso estúdio o Thiago Naruzzi. Eu até, antes do programa começar, perguntei se já tinha saído da ordenação. Está nos trâmites legais da IPB para poder ser ordenado também. Ele que é membro e faz parte da Igreja Presbiteriana do Brasil. Fomos contemporâneos da Faculdade de Teologia. Pois é. O Thiago era um semestre à frente, ou 2, mas apesar de estar na frente no semestre, no conhecimento ele é disparado. Uns 10 anos na minha frente. Gentileza. No conhecimento. Gentileza. Seja muito bem-vindo, Thiago. Muito obrigado, Zeca. É um prazer, né? Mais uma vez dividir aqui o espaço com o professor Danilo. Trago também já, para que eu não corra o risco de eu esquecer, um abraço do reverendo Lucas, que muito lhe estima, né? Trago um grande abraço dele. E vai ser um prazer, acredito que vai ser um momento aqui rico para que a gente reflita, né, à luz do texto sagrado, qual de fato é a verdadeira mensagem e o que isso pode refletir para a nossa vida prática. Sem dúvida, importantíssimo. Bom, apesar de estar nos trâmites ainda para a ordenação, o Thiago já trabalha na Igreja Presbiteriana do Brasil. Eu vou pedir, Thiago, para o irmão passar para quem nos assiste o endereço, dias e horários das principais atividades lá da igreja, por favor. A gente está na rua Doutor José Elias, 67, Alto da Lapa. Igreja Presbiteriana do Alto da Lapa. Tenho também tido a oportunidade, a graça concedida por Deus, de lecionar na Escola Sã Doutrina, na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Fica também uma recomendação de um excelente curso, né? Entra depois no site lá, dá uma pesquisadinha na grade e você vai se surpreender com a qualidade. E os professores, né, que compõem aí os professores, o time ali da igreja. Inclusive, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros tem um trabalho também nas mídias, canal lá do YouTube, uma programação muito... Vale a pena você... Entra por lá que tem conteúdo bacana, tá? Para você poder acessar também. Thiago, antes da gente continuar e entrar na nossa conversa, vou pedir para o irmão falar um pouquinho aqui desse material que também... o que o nosso telespectador vai encontrar por aqui, por favor. Ok, na verdade é um livreto, né? Como podem perceber. Talvez seja só a introdução do livro do nosso querido irmão, mas assim, acredito que ele tenha também seu espaço aí, né, de colaboração para a cristandade. É um livro que eu tento abordar, não invento nada, na verdade é uma tese que já não é minha, mas trouxe aí uma contribuição extra no sentido de mostrar a importância da aplicação no sermão expositivo, e aplicação essa que chamo de experiencial porque visa não apenas os aspectos cognitivos do ouvinte, ou seja, a intelectualidade, a racionalidade, mas em especial os afetos. Uso muito a tese, né, de Edwards. Então, assim, vale a pena a leitura. Muito legal. Tá aqui também a indicação para você. E se você quiser saber um pouquinho mais sobre o livro, conhecer o Ministério do Irmão, é só você acessar os contatos que ele disponibilizou aí para você. Passaram. E se você não anotou, não deu tempo, fica tranquilo, vai lá no nosso perfil oficial do Instagram, que tá tudo separadinho lá para você também, para você poder acessar e entrar em contato com os nossos convidados, tá bom? Vamos colocar aí na tela o tema que nós vamos conversar na noite de hoje. E como fala de um versículo bíblico, de um trecho bíblico específico, eu vou fazer a leitura daquela parte que mais me chama a atenção quando a gente vê desse texto, que fala ali do chamado de Isaías. E eu vou ler ali a partir do versículo 10, tá bom? Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração e se converta e seja salvo. Aí fica a pergunta, o que Deus quer falar com essa questão? Chama Isaías, a quem enviarei, Isaías se apresenta
E na hora do envio fala, vai lá pregar, mas para eles não se converterem, para eles não entenderem, tem coisa estranha nesse chamado aí, é isso que nós vamos conversar hoje. Meus convidados vão responder a nossa pergunta e, na sequência, eu abro a oportunidade para você que nos assiste participar também. Danilo, vou começar com o irmão. O que Deus quis dizer nessa mensagem, nesse chamado para Isaías? Esse é um chamado que eu imagino que todo pregador, né, ele não gostaria de receber, né? Porque eu imagino que todo aquele que prega, aquele que é chamado para evangelizar, aquele que é chamado para ensinar, para falar da palavra de Deus, fala na expectativa de que os ouvintes, eles compreendam, assimilem aquilo e botem em prática os ensinamentos da palavra de Deus. Mas o que nós vemos aqui, né, com o chamado de Isaías, o comissionamento, a forma como Isaías ia atuar no seu ministério, é algo que surpreende. Nós temos que entender o contexto, né? Israel, ele era um povo rebelde que estava em desobediência a Deus já havia muito tempo. Deus, antes de Isaías, já havia enviado diversos profetas com mensagens de exortação para que o povo de Israel voltasse, se arrependesse dos seus pecados e acabasse com a idolatria, com a injustiça social e se arrependesse, né? Só que Israel não foi dando ouvidos. E se nós voltarmos lá para Deuteronômio, nós vemos que haviam bênçãos e maldições. Bênçãos para a obediência e maldições para a desobediência. E uma das maldições da desobediência era o exílio. Eles seriam oprimidos e escravizados por povos estrangeiros. Esta era uma das maldições por desobediência. E aí nós chegamos no profeta Isaías. Então, Deus deu tempo para que o povo se arrependesse, enviou profetas para pregarem para eles se arrependerem, mas eles não abandonavam os seus pecados. Aí chega Isaías, aí Deus começa a mudar o tom. E aí, nesse momento, com o profeta Isaías, Deus diz para ele, Isaías, você vai pregar para um povo, mas eles vão ouvir e eles não vão obedecer. Eles não vão dar crédito à sua mensagem. Da parte da sua pregação não vai ter frutos. Foi isso que Deus falou que haveria no ministério de Isaías. Mas por que isso? Porque houve um endurecimento do coração de Israel. E esse endurecimento não foi causado pelo Senhor. Já estava endurecido. E paralelo a isso, nós temos lá os textos de Êxodo do faraó do Egito. Tem textos lá em Êxodo que diz que o próprio faraó endureceu o seu coração e tem textos lá em Êxodo que diz que o Senhor endureceu o coração de faraó. Então, como que nós percebemos isso? A disposição permanente da desobediência causa o endurecimento. Então, quando Isaías entra no seu ministério, é o momento de Deus já trazer a sentença para esse povo que estava iminente, que iria acontecer. Então, é isso. Então, Isaías ia falar para um povo que já vinha em desobediência há muito tempo. Deus só antecipou para Isaías o resultado do ministério dele. Olha, assim como outros profetas pregaram e não houve mudança no povo de Israel, você também vai pregar e não vai ter mudança. Foi isso que Deus falou para ele. Por isso que o texto diz lá... Vai e dize a este povo, ouvindo ouvireis e nunca entendereis, e vendo vereis e jamais percebereis. Torna o coração deste povo insensível, que os seus ouvidos fiquem surdos. E vai por assim. Então, o povo não iria dar crédito à mensagem de Isaías. Porém, no final desse texto, Zeca, eu quero só aqui, para concluir a minha fala, ler o relato aqui a partir do versículo 11. Isaías, então, fala assim, tudo bem, o povo não vai obedecer, o povo não vai dar ouvido à minha pregação. Aí Isaías pergunta no versículo 11, até quando, Senhor, isso vai acontecer? Eu vou ficar pregando e o povo não vai me obedecer, não vai obedecer a sua palavra, até quando? Isaías ficou, então, em choque. E aí Deus respondeu, até que as cidades estejam assoladas e fiquem sem habitantes, as casas sem moradas e a terra esteja completamente desolada. Ou seja, o povo vai para o exílio. O povo vai sofrer na mão de
de uma nação estrangeira. E o Senhor tenha lançado toda a população para longe dela e a terra esteja totalmente abandonada. Então, Deus está falando assim, eu sou tão fiel à minha aliança, eu sou tão fiel à minha palavra, que a maldição vai vir sobre o povo. Eles caíram em idolatria, em desobediência, e lá nas maldições diz que a idolatria e a desobediência levaria o povo para o exílio. Então eles vão ficar com esse coração endurecido por não dar ouvidos e vão, né, serem presos por outro povo. Mas aí no final do versículo 13, Deus dá uma esperança para Isaías, porque fala da santa semente. E aí então ele conforta o coração do profeta que haveria, no final, uma continuidade dos planos de Deus para com Israel. Então, a soberania de Deus, o controle de Deus do plano de salvação não estaria sendo anulado pela permanente desobediência de Israel. O povo iria para o exílio, iria sofrer, Jerusalém sitiada, o templo destruído, consequências terríveis, mas Deus preservaria uma semente. Porque as promessas de Deus teriam que ter continuidade. Boa. Você viu que tem muita coisa para a gente aprofundar aí e entender desse texto bíblico aí, mas eu quero ouvir também as impressões e observações do Tiago. Por favor, Tiago. Vamos lá. Eu, em partes, né, eu compreendo da mesma forma que o professor Danilo. Contudo, eu discordo, pelo menos nos aspectos teológicos, né, da questão da aplicação desse juízo, né? Eu, como um teólogo de cunho mais reformado, em que calça toda a sua teologia na soberania de Deus, eu entendo que sim, a origem deste endurecimento é o Senhor Deus. E aqui eu separei 3 motivos que eu espero que dê tempo de a gente dialogar sobre esses motivos, né? O primeiro deles é uma questão simples, sintático-gramatical. A gente vai estudar o verbo aqui, e a gente vai ver que não tem como a gente fugir, pelo menos nesses aspectos sintáticos e gramaticais, de quem é que exerce ou executa a ação, né? Um segundo motivo é a questão que eu chamo de histórico-teológico, né? A gente vai entender à luz de toda a progressão da revelação, por exemplo, o texto de Romanos, capítulo 11, quando Paulo disse que alguns estavam com o coração endurecido. A pergunta é, em que momento isso aconteceu, né? E uma terceira questão que eu gostaria de abordar aqui, não menos importante, é a questão que eu chamo de estrutural ou redacional do próprio livro. Ou seja, a própria estrutura interna do livro, eu entendo que o capítulo 6 é como se fosse um eixo de ligação dos capítulos que antecedem com aqueles que sucedem, então dá tudo a entender que é a aplicação de um juízo. Por exemplo, não sei se dá tempo de a gente abordar essa questão já. Claro, por favor. Quando a gente vai aqui, vamos falar da parte gramatical primeiro. Todos os verbos aqui do versículo 9 em diante, eles estão naquilo que nós chamamos de cal. O que seria isso? De uma maneira muito simples. O verbo expressa uma ação simples e o sujeito da frase é o agente da ação. Ou seja, os ouvintes ou os destinatários desta ação, eles não tinham participação efetiva no resultado. O que eu quero dizer com isso? Vamos traduzir isso aqui. Quem é o sujeito dessa frase? O texto começa dizendo, ó, vai e diz isto a este povo. O sujeito da frase é Deus. Se Deus é o sujeito da frase, quem é, nesse sentido, então, o agente responsável pela ação? Deus. O próprio Deus. O que isso significa? Que Deus, por intermédio ou instrumentalidade de Isaías, estava impedindo os ouvintes de ouvirem e entenderem, de verem e compreenderem. Ou seja, ele estava aplicando um juízo baseado em tantos outros textos anteriores, como Deuteronômio ou Salmo 115. Ou seja, ele, por intermédio de Isaías, estava aplicando um juízo no seu povo. E aqui tem um aspecto interessante, porque a palavra que nós traduzimos aqui por ouvir, é a mesma palavra da raiz do chamar, ou shema, ouça. Ou seja, traz a ideia de um som alto, algo que seria proferido e eles não entenderiam. Aqui a palavra aqui, né, traz a ideia de uma compreensão racional. Ou seja, tudo leva a crer que ele pregaria, mas a capacidade de apreensão daquela informação seria bloqueada pelo próprio Deus. Eles veriam, ou seja, a palavra aqui seria
num conceito, numa ideia de inspecionar. Eles inspecionariam aquela profecia à luz de tantos outros textos, mas eles não reconheceriam o que de fato estava sendo pregado, ou seja, estariam com o coração endurecido. E aqui tem um aspecto interessante em tudo isso aqui, é que quando você vai lá, torna insensível o coração deste povo, endurece-lhes os ouvidos e fecha-lhes os olhos, nós temos aqui as 3 faculdades ou instrumentos que Deus deu ao ser humano para aprendizagem. Nós aprendemos ou percebendo de forma intuitiva as coisas, ou pela audição, por ouvir, ou pela visão. Perceba que o texto faz questão de destacar que essas 3 instrumentalidades dadas por Deus para que o ser humano aprenda, elas estavam comprometidas, endurecidas, insensíveis e fechadas. Então, eu entendo que, à luz de toda a análise, né, não só gramatical, mas a própria sintaxe aqui da estrutura frasal, mostra que era o próprio Deus, pela instrumentalidade de Isaías, que estava aplicando um juízo no seu povo. Então, eu trouxe aqui 3 comentadores para que a gente suba em cima de gigantes, né? Porque, afinal de contas, precisamos enxergar um pouquinho mais longe à luz daqueles que nos antecederam. O primeiro deles é um bem conhecido, um comentador chamado John Ridderbos, falecido em 1960, foi um ministro das igrejas reformadas na Holanda. Ele diz assim, comentando justamente esse texto: a pregação de Isaías não fará com que o povo tenha facilidade de crer e arrepender-se. Não, ela fará isso ainda muito mais difícil. As faculdades da percepção e respostas, como olhos, ouvidos e coração, serão embotados e tornados apáticos. Um outro comentador muito conhecido, John Alec Moutier, ele diz assim: a mensagem de Isaías e sua tarefa consiste em falar para as pessoas não entenderem e causar insensibilidade do coração e cegueira espiritual. E por que não também um comentário de um outro famoso estudioso chamado Jacob Bill. Inclusive ele tem um livro, né, muito famoso sobre esse texto de Isaías, que ele diz assim: Deus usa a pregação do profeta como instrumento com o qual causa a incredulidade de Israel. Essa ideia se desenvolve por todo o restante do Antigo Testamento e continua no Novo Testamento. Boa. Aqui no Vejam Só eu gosto assim. Não, eu concordo com a fala do meu colega, mas aí pronto. Aí começa. E aí não para mais. Você viu que tem bastante coisa aqui. Daqui a pouquinho já vou devolver a palavra ao Danilo para ele tecer as observações dele também. Mas antes disso, eu quero abrir a oportunidade para você que me assiste participar. Como é que você faz? Acesse o nosso perfil lá no Instagram, @programa Vejam Só. E lá você vai localizar todas as nossas enquetes. Põe na tela aí, por favor, a enquete que nós vamos utilizar para o programa de hoje, tá? E a gente vai basicamente reproduzir a pergunta tema do programa. O que Deus quis dizer na mensagem dada em Isaías 6, tá? O capítulo 6, a partir do versículo 8 até o 13. Como é uma questão um pouquinho mais ampla, nós vamos deixar ali aquela caixinha lá para você poder comentar, tá bom? Então você acessa lá e deixa o seu comentário para poder participar. Nós vamos pegar aqueles comentários mais emblemáticos, mais importantes e colocar aqui também durante a nossa conversa. Então vai lá, acesse, participe. Estou esperando a sua contribuição também. Danilo, vou devolver a palavra ao irmão aí, porque acho que tem bastante coisa já para você comentar aí da fala do Tiago também. Por favor. Tá, para poder situar os telespectadores, aqueles que estão acompanhando, o que está em pauta aqui, né? Na minha fala e aquilo que o professor Tiago ele disse discordar. Dentro da teologia e daquilo que as Escrituras nos apresentam, nós temos a soberania de Deus e nós temos a responsabilidade humana. Soberania de Deus, que controla todas as coisas, nada foge da sua vontade, e a Bíblia fala da nossa responsabilidade. De certa forma, a nossa liberdade que Deus nos concede. Então, como que isso se equilibra? É isso que está em debate. Porque o texto parece nos apontar que, da parte de Deus, ele determina que a pregação de Isaías cause o endurecimento. A pregação determinada por Deus vai causar
o endurecimento. Então, o que o professor Tiago está colocando, ele está exaltando aqui a soberania, que é determinante para que haja um endurecimento do povo de Israel. Então, Deus determinou que o povo não cresce. Em resumo, seria isso. É isso. É isso que o professor Tiago diz. O que eu estou colocando, eu não estou descartando a soberania de Deus de forma alguma, porque Deus ele é tão soberano que permite a minha liberdade, ele é tão soberano que ele não se sente diminuído com aquilo que ele me dá, de poder me dar responsabilidade nas minhas decisões e escolhas morais. Então, eu não descarto a soberania. Mas o que eu estou colocando é que esse endurecimento por parte do povo de Israel, ele não foi iniciado com a pregação de Isaías. Não foi aquela pregação que endureceu Israel. Porque você não vê essa fala nos outros profetas. Em nenhum dos profetas anteriores a Isaías, Deus mandou eles pregar e o povo não cresce. Todos eles o povo pregou e o profeta pregou e o povo já não estava crendo. Então, a desobediência do povo de Israel é algo histórico que vem acompanhando a nação em suas decisões pessoais em desobedecer. Então, isso foi gerado pelo próprio povo, pela própria nação, em desobediência a Deus. Não foi algo que Deus determinou com a pregação de Isaías. Quando chega no ápice em Isaías, o povo já está cauterizado. Deus já julgou que o povo não voltaria atrás. É por isso aquela questão do faraó endurecer o seu próprio coração, a Bíblia diz, e outro texto diz que Deus endureceu o coração de Faraó. Então, na verdade, o que há é a disposição em não aceitar a palavra de Deus por parte do agente humano. Ele decide não crer, ele decide desobedecer. Eu imagino que com você seja assim, e comigo também é assim na minha prática. Eu decido, eu escolho, está diante de mim, bênção ou maldição. Não é algo determinado da parte de Deus que vai colocar que eu vou estar sobre maldição. Deus não determinou ninguém a maldição. Deus determinou 2 caminhos, bênçãos e maldições. Eu vou escolher o caminho que eu vou andar. É isso que Deus colocou. Então, a nação, ela estava escolhendo o caminho da maldição. Então, quando o profeta veio, Deus colocou para o profeta a seguinte questão. Isaías, você não está descontextualizado da história desse povo. Esse povo é um povo de dura serviço. Ele anda em desobediência. A sua mensagem, eu estou só te avisando, não vai mudar nada. Foi isso que Deus quis dizer. Ah, mas é o agente, o professor Tiago colocou ali as questões dos verbos, que ali é Deus que está sim. Nós temos que entender que nós estamos diante de um texto poético. O livro de Isaías, ele é um livro poético. E por mais que a gramática ela esteja colocando Deus como agente, é um recurso literário que o escritor utiliza-se para colocar em Deus o agente da responsabilidade. Assim como tem textos na Bíblia que diz que Deus enviou um espírito maligno para Saul. Que coisa estranha. Assim como que Deus tem textos que fala que ele traz maldição. Então, assim, é a linguagem que se utiliza para colocar que Deus é responsável por todas as coisas em última análise. Então, o endurecimento de Israel é consequência da sua caminhada em desobediência. E quando Deus fala que a pregação de Isaías, que ele estaria endurecendo o povo, é apenas uma ratificação daquilo que ele vem falando. Então, na verdade, a pregação de Isaías só ia piorar a situação. Porque você pregar para um desobediente, contundente e não disposto a se arrepender, você só piora a situação daquele cara. Você só piora, porque ele está recebendo mais da revelação e ele continua negando. Então, você está colocando aquela pessoa em um juízo maior. Então, é por isso que o professor Tiago bem colocou uma mensagem de juízo, sim. Porque, mais uma vez, o povo iria permanecer em desobediência. Então, Deus, sabendo do quadro, já antecipou Isaías. Isaías, a sua pregação não adianta. Você não vai ser o profeta da vez que vai trazer o povo ao arrependimento. Não vai ser você, Isaías. A sua pregação vai ser que nem a dos profetas anteriores. O povo não vai obedecer e isso só vai selar o meu juízo sobre eles. Eles vão para o exílio. Deus falou porque conhecia ou porque já tinha
determinado. É a grande discussão, né? Tem como negar que ele não conhecia? Não tem também. Eu posso pular essa? Não. Porque senão o pessoal lá vai falar, o Zeca fica ajudando, é parcial. Não vou nem falar nada. O Thiago que vai responder. Sim. Vai lá, Thiago. Então, na verdade, né, eu também não isento a responsabilidade, não seria irresponsável ao ponto de tirar a responsabilidade humana desse juízo. Contudo, tirando as nossas preferências teológicas, né, a gente precisa fazer uma pergunta para o texto. O texto diz assim, perceba que existe aqui uma ordem, um comissionamento por uma missão. Missão essa que se fundamentava numa pregação. Só que aí o versículo, deixa eu ver aqui, 10, ele mostra a finalidade desta missão. Ele diz, para que não venha ele quem? O povo, o destinatário dessa missão, a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos, aquilo que nós falamos que no versículo, na parte A do versículo, né, seriam as faculdades da aprendizagem, estavam bloqueadas, ele diz, e a entender com o coração, ou seja, o motivo deste comissionamento dessa mensagem é justamente para que eles não utilizem da visão, da audição ou do coração da percepção, para que dessa forma eles não tenham condições de se converterem e serem salvos, né? Para mim não há tanta dificuldade de entender que o Senhor manda o espírito maligno ou até mesmo o juízo, porque, como disse o professor, né, bem dito, faz parte do pacto. Existem bênçãos e maldições pré-afirmadas com o seu povo de forma soberana, ou seja, entre o todo soberano e os seus vassalos, em que, neste caso, entendo eu, né, na minha interpretação, que o Senhor está apenas fazendo valer aquilo que a aliança prescrevia, seja dos seus benefícios ou sejam das suas maldições. E aqui eu entro numa questão até histórico-teológica. Eu quero dizer com isso. O professor até ele já antecipou, existe uma pergunta que vai nortear essa nossa resposta. Ele pergunta assim, né? Tá, até quando, Senhor? Ou seja, até quando este juízo vai perdurar? Está lá no versículo 11. Aí então a resposta vem. Até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes. As casas fiquem sem moradores e a terra seja de todo assolada. E o Senhor afaste delas os homens. E no meio da terra seja grande o desamparo. Mas não para por aí. Ele diz no 13. Mas, se ainda ficar a 10ª parte, tornará a ser destruída. É o Senhor que está conduzindo a história. Como terebinte e como carvalho, dos quais, depois de derribados, ainda fica o toco. Assim, a santa semente é o seu toco. Vamos começar aqui pela parte B do versículo 11 e versículo 12. Existem 2 marcadores temporais que respondem à pergunta. Até quando, Senhor? Até quando este juízo vai perdurar? Primeiro marco, ele vai dizer, até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores, e a terra seja de todo assolada. E o Senhor, não é ninguém, não é o inimigo, é o Senhor, afaste dela os homens. E no meio da terra seja grande o desamparo. A pergunta é, historicamente, que marco é esse? Nós não precisamos de muito esforço para entender que é o cativeiro. Que, inclusive, o professor Danilo também entende da mesma forma que eu, né? No sentido de que prescrevia um juízo que seria o cativeiro babilônico. Então, perceba aqui, entendendo o texto pelo texto, um dos marcadores que findaria este juízo dado por Deus era o próprio Deus levando este povo ao cativeiro babilônico. Contudo, o texto não para por aqui. Existe um segundo marcador importante aqui no texto. Ele diz assim, mas se ainda ficar a 10ª parte dela, depois de toda essa desolação, tornará a ser destruída. Por quê? Porque o Senhor sempre separou o remanescente. Para quê? Por conta daquela promessa em Gênesis 3,15, que da semente da mulher viria o Salvador. Então precisaria guardar um remanescente, não poderia ser destruição total. Mas ele diz, como terebinto, como carvalho, dos quais depois de derribados ainda fica o toco, assim a santa semente é o seu toco. Ou seja, Deus enviaria o povo para o exílio, destruiria essa nação, dizimaria, sobraria o remanescente. Esse remanescente também, não de forma literal, mas seria destruído até que sobrasse apenas a santa semente. Aí eu pergunto, quem é essa santa semente? Jesus Cristo. Aquele que havia sido prometido em Gênesis 3,15. Ou seja, o Senhor é fiel à sua palavra. E aqui
eu também trouxe alguns gigantes para que corroborem com a nossa discussão. Um deles é o John Oswald, né? Comentando esse versículo, ele diz assim: nem mesmo uma 10ª parte restará. A nação será como uma floresta cujos tocos são chamuscados depois que as árvores são derrubadas. Não obstante, mesmo desses tocos chamuscados, nascerá um broto, Cristo Jesus. Ou seja, perceba que, à luz de um contexto histórico e teológico, a gente vê que o findar desta incredulidade seria marcado pelo nascimento da Santa Semente. E quando a gente vai para Lucas, por exemplo, no capítulo 4, você vai ver que Jesus Cristo entra numa sinagoga, eles dão a ele um rolo. E por coincidência ou soberania, o rolo que lhe entrega é de Isaías. Ele lê lá um trecho de Isaías 61, que ele diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo qual me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Isaías 61. Contudo, o texto continua: tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. E toda a sinagoga tinha os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Ou seja, o que está se cumprindo ali? Senão a reversão de um juízo que se daria pela Santa Semente. Então perceba que não só nos aspectos sintáticos ou gramaticais, e principalmente teológicos e históricos, se assim eu posso dizer, ainda que hajam discordância, isso é muito saudável, ela é sustentável à luz da própria narrativa bíblica, demonstrando que foi o próprio Deus, por meio do seu decreto, que aplicou esse juízo. E um outro último texto, eu separei ele aqui, Romanos 11. A grande discussão, né, naquela carta em que Paulo está ali exortando tanto os judeus quanto os gentios. Chega no versículo 7 do capítulo 11, um famoso texto, ele diz assim: que diremos então? O que Israel buscava, isso não alcançou? Mas a eleição conseguiu isso. Os demais foram endurecidos, foram endurecidos. Não se tornaram por si, foram endurecidos, como está escrito. Deus lhes deu um espírito de profundo sono. Deus lhes deu olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. Aí um grande comentador chamado William Hendricks, comentando este texto, ele diz assim: essa passagem deve ser entendida à luz da passagem de Isaías 6, versículo 9. Calvino, comentando também a carta de Paulo aos Romanos, diz assim: a passagem aqui citada é de Isaías. Ele não reitera aqui as palavras usadas pelo profeta, mas toma dele a conclusão de que Deus lhes dera o espírito de entorpecimento, de modo que permanecessem embotados de visão e de audição. Ou seja, Paulo descobre que o cerne da questão daquela incredulidade era o juízo divino. Por Deus. Vamos lá, Danilo. Voltando àquela questão de soberania de Deus e responsabilidade humana. O professor Tiago, ele colocou ali alguns textos deixando bem claro, né, que Deus foi o agente do endurecimento, que causou a não aceitação, né, da mensagem. Temos textos, de fato nós temos, e também temos um monte de textos mostrando a soberania de Deus e Deus sendo o agente causador da não conversão ou da desobediência de alguma pessoa. Isso é estranho, mas como que Deus ele causa e quer que algumas pessoas, porque se ele quer, como bem colocou a palavra o professor Tiago, é decreto, ele decreta que pessoa não crê, ele decreta que pessoa não se arrepende. Como que fica isso? Mas aí a gente vê também um monte de outros textos falando a respeito da responsabilidade humana, da liberdade do ser humano. Então, o que eu penso sobre isso? Eu vou abrir uma nota aqui, deixa eu abrir meu coração, né? Boa. Assim, eu não estou preocupado em estar do lado do time A e nem do lado do time B. Eu não tenho essa preocupação. A forma como que eu compreendo teologia é muito acima disso.
Eu não gosto quando me perguntam, mas você crê no quê? É a pergunta que relacionada a isso, né? Calvinismo, arminiano, soberania. É a pergunta que eu menos gosto. Dá vontade de falar, meu, você não está começando a entender o que é teologia. Porque a gente não pode se definir por esses rótulos. Como Paulo bem disse ali em Romanos capítulo 11, quando ele está tratando, depois de falar no capítulo 9, 10 de Romanos e no 11, ele fecha a respeito do plano que Deus tinha para Israel e de como que os gentios, a igreja, veio participar desse plano por Deus ter ou não endurecido o coração de Israel. Quem que negou? Foi o próprio Israel ou Deus que quis que Israel não aceitasse? Porque Jesus pregou e o povo não aceitou. O próprio Jesus, lá em Mateus 13, João 12, ele pregou e usou o profeta Isaías, capítulo 6, falando, tá vendo? Vocês estão ouvindo e não estão obedecendo. O coração de vocês está endurecido, como disse Isaías. Paulo também, lá depois em Atos 28, ele fala a respeito dos judeus em Roma. Cita o mesmo texto de Isaías. Porque os judeus também não... Os judeus não creram em Isaías quando Isaías pregou. Os judeus não creram quando Jesus pregou. Os judeus não creram quando Paulo pregou. E tanto Jesus como Paulo usou o texto de Isaías, querendo trabalhar esta questão. Então, assim, é muito mais profundo. A nossa mente nunca vai entender isso. Desculpa, não vai. E se eu me taxo, eu sou isso, eu sou A ou eu sou B, eu acho que menosprezando a grandeza da revelação de Deus. Porque as palavras, eu sei que a revelação ela é verbal. Eu creio na revelação da inspiração verbal das Escrituras, ou seja, as palavras, os verbos, eu creio nisso. Porém, a nossa compreensão, ela não vai alcançar, porque existe uma limitação nas palavras. Se eu escrevo uma frase para você, tentando dizer tudo aquilo que eu estou sentindo, as palavras não vão expressar o meu sentimento, nunca. A complexidade e a profundidade dos meus sentimentos nunca vão ser captados pelas palavras da língua portuguesa, não vão. E a revelação de Deus que foi dada a estes homens, seja em grego, seja em hebraico, a gramática do hebraico e do grego não capta a mente de Deus. Não capta. Não fecha. Então não adianta, às vezes, em alguns pontos, a gente querer se pegar tanto. E a Bíblia, ela é tão preciosa que ela deixa esses dois lados para a gente, esses dois trilhos para a gente olhar. Soberania de Deus e responsabilidade humana. Então, nesse ponto, qual que é maior, a soberania ou a responsabilidade? E nesse outro, é responsabilidade ou é soberania? Ah, eu voto nesse, eu voto naquele. A gente não vai chegar longe fazendo isso. Entende o que eu estou querendo dizer? Sim, sim. Eu acho que a gente não vai conseguir ir muito longe para tentar entender a mensagem da palavra de Deus. Então, quando a gente está participando aqui, eu expresso aquilo que eu acredito, aquilo que eu estou entendendo, e outros participantes, o Tiago coloca a participação dele, mas eu quero deixar que, assim, que é muito maior. Eu acho que não são calvinistas ou arminianos que estão certos, não são reformados ou outros que estão nesses... Não dá para a gente fechar. Porque por mais que eu mostre os textos da responsabilidade humana, que também são claros gramaticalmente na Bíblia, né? Um outro vai mostrar alguns textos da soberania de Deus que gramaticalmente também, no hebraico e no grego, são muito claros. E aí, o que a gente faz, então? Vai brigar por causa disso? A gente tem que fazer que nem Paulo. Romanos 11, versículo 33. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Pois quem conhece a mente do Senhor? Quem se tornou o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu alguma coisa para que lhe seja recompensado? Porque todas as coisas são dele, por ele e para ele. A ele seja a glória eternamente. Paulo disse isso depois de tratar sobre responsabilidade e soberania de Deus. Boa, sem dúvida. É uma temática difícil. Não é à toa que aqui no Vejam Só, por diversas vezes a gente chega a esse caminho, porque fica uma temática que realmente nos atrai. Vou colocar uma pergunta, a gente infelizmente está caminhando para o encerramento do bloco, mas, Tiago, na sua perspectiva, como é que a gente pode trazer esse texto e colocar na vida da igreja hoje? Como é que nós vamos saber o que Deus tem feito para essa nação
endurecendo, abrindo, a igreja prega, não prega, chama para falar, mas ninguém vai se converter. Como é que nós vamos colocar aqui na nossa vida isso daqui? Na verdade, assim, como toda realidade ou fato, a gente pode ter diversos prismas, tanto aquele negativo quanto o positivo. Vou tentar trazer o aspecto positivo da soberania de Deus, né? Como bem disse o professor, o intuito aqui não é que a gente discuta, né, a questão do arminianismo ou calvinismo. Não, longe disso. Eu acredito que até essas pequenas ou grandes divergências sejam importantes. Por quê? Porque o ouvinte ele pode, com base nessas reflexões, amadurecer a sua ideia, né? Todos nós temos cosmovisões, ou seja, crenças fundamentais que muitas vezes são inconscientes e não verbalizadas, que colocam ou imprimem sob a interpretação do texto coisas que não dizem, tanto de um lado quanto do outro. Isso é comum. Tanto isso deve gerar em nós uma certa humildade no que diz respeito ao texto sagrado, que depende não só da nossa capacidade cognitiva, mas em especial da revelação divina, né? Mas voltando à sua pergunta, eu entendo que isso tira um pouco do peso das nossas costas. Em que sentido? Do resultado. Quantas vezes eu não me frustrei, tenho algumas pessoas que amo muito, familiares em especial, que ainda não se renderam ao Senhor. Posso ter uma perspectiva que me causará um excesso ou um sobrepeso de que talvez eu tenha falhado na minha missão. Mas talvez a missão esteja cumprindo seu papel, por mais dolorosa que ela seja. Mas, contudo, o próprio texto bíblico nos lembra que enquanto há vida, há esperança. Ou seja, a vida dessas pessoas ainda estão na mão do Todo-Soberano. O que eu quero dizer com isso? Nós olhamos para essa nação, para este familiar que, em tese, né, ou pelo menos momentaneamente, não se curvou ao chamado do Evangelho, nós podemos descansar na soberania divina. Que quando aprouver ao Senhor a romper as barreiras desse coração duro, seja essa dureza provocada ou não, essa pessoa há de se curvar. Foi assim conosco. Sim. Eu não me lembro o momento que eu decidi aceitá-lo livremente. Mas eu me lembro quando as barreiras do meu coração, de forma soberana, amorosa, silenciosa, romperam tudo aquilo que me bloqueava de segui-lo. Então, assim, eu entendo que a gente pode sim trazer essas aplicações no sentido de que nós podemos descansar. Porque muitas vezes podemos ser levados a um outro extremo. Em que sentido? Estamos pregando, a igreja está cumprindo em tese o seu papel e a nação continua andando a passos largos para promiscuidade, seja o que for. Ok, lembremos lá de Romanos também capítulo 1, que muitas vezes é o próprio Senhor entregando o povo às suas próprias paixões. Perceba que existe a responsabilidade, ou seja, o homem já estava com o coração endurecido, com o coração entregue às idolatrias das mais diversas. O que o Senhor faz? Potencializa. Ele fala, tá bom, agora eu vou os entregar. Ou seja, se ele é o sustento da vida de todo ser humano, a gente não precisa de muito esforço para entender o que significa vou lhe entregar. Ou seja, vou parar de sustentar resquícios de bondade, generosidade e espiritualidade no que diz respeito ao chamamento, né, à salvação, e vou lhe entregar para viver conforme a sua natureza. Então, assim, eu acho que pode trazer um acalento para o nosso coração nesse sentido, de que nós precisamos nos gastar a missão que Deus nos deu, sabendo que a eficácia da mensagem, seja ela para o chamamento ou para o juízo, dependem única e exclusivamente do Senhor. Sim. Só um parênteses aqui, no caso específico de Israel, parece que Deus tinha direcionado exatamente para essa questão do juízo da nação. Bem lembrado. Até a doxologia que o professor Danilo nos trouxe é justamente quando Paulo, bem lembrado, ele olha para todo esse plano divino que Deus endureceu o coração do povo de Israel para trazer os gentios à videira, à aliança. Ele fala, quão insondáveis são os planos de Deus. Sim. Ou seja, essa doxologia está intimamente ligada a ele entender qual é o plano que começa lá no endurecimento e traz para a videira aqueles que não eram, mas foram enxertados. Sim, inclusive aqueles que defendem uma linha escatológica preterista colocam a destruição de Jerusalém como essa consumação do juízo, que no Antigo Testamento foi muito bem trabalhado como o dia do Senhor. Então ali, né, na destruição do templo e tudo mais, a visita de Deus em juízo, destruindo a nação e todos eles se repartindo e tudo mais. Só um parênteses aqui na conversa. Deixa eu voltar aqui para o Danilo nessa aplicação mais atual, Danilo. Como é que a igreja lê isso daqui e vê a sua volta hoje?
Bom, primeiro eu imagino que nós não devemos desanimar, né, no nosso chamado, naquilo que Deus tem colocado em nosso coração como uma responsabilidade. Eu creio que sobre todo cristão pesa a responsabilidade de compartilhar o evangelho, de falar do amor de Deus, de falar a respeito da salvação em Cristo Jesus. E assim como os profetas tinham uma mensagem profética anunciando os perigos, nós também, né? Nós anunciamos as consequências de uma vida, né, distante de Deus, o que pode acarretar, né? E os pecados que estão envolvidos na vida de algumas pessoas, o que isso causa na vida espiritual dela, na vida familiar. Então nós temos essa voz profética, né, dizendo um jargão, nós temos essa voz, essa mensagem profética, né? Porque é uma mensagem que traz, né, juízo e leva ao arrependimento. Só que nem sempre isso acontece, como não aconteceu ali no período de Isaías. Então, eu tenho certeza, assim como eu, todo mundo tem parentes, tem amigos, tem pessoas, né, que se afastaram da igreja, né, que anseia pelo retorno, né, que anseia para que eles tenham uma vida de comunhão com Deus. E aí cabe a nós, né, continuar pregando, né? E quando isso acontece, qual que é o antídoto? Continuar pregando a verdade, né? Tanto que Deus levantou Isaías. Deus poderia ter falado assim, eles já vêm em desobediência, já enviei um monte de profetas, acabou, agora eu já vou enviar, né, o exílio. Não, Deus levanta mais profeta para falar. E tem profeta que profetiza durante o exílio, tem profeta que profetiza após o exílio. Deus Jeremias, né? Deus nunca deixa de alertar o seu povo, antes, durante e depois. A voz de Deus, ela está sempre acompanhando, né, o seu povo. É impressionante. E com Jesus foi assim. E aí o pastor colocou, vocês colocaram, o professor, vocês colocaram ali de Romanos 11, né, que é essa questão dos gentios, do juízo, e é o mesmo ali, o texto que eu citei de Atos, ali no capítulo 28, Paulo, depois que ele cita, lá, Atos 28 e 27, porque o coração deste povo se endureceu e com os ouvidos ouviram sem atenção. A mesma coisa de Isaías, aí ele fecha no versículo 28, falando assim, estais cientes então de que esta salvação de Deus é enviada aos gentios e eles ouvirão. Então, Paulo está falando assim, eu estou pregando para vocês estão rejeitando. Então, eu vou me voltar aos gentios e eles vão ouvir. Sim. Eu vou precisar chamar um intervalo, mas eu quero fazer mais uma pergunta. Quero aproveitar aqui e ser um pouco provocativo com vocês. Depois eu chamo um intervalo, mas eu vou precisar de agilidade na resposta, com 3 minutinhos para cada um. A gente tem visto essa questão aí, estudado aqui. Então, já que Israel não quer, vai para os gentios. Israel com o coração duro. A questão aqui não é se Deus ou o próprio povo, quem endureceu. Mas Deus levantou um profeta e ele nos levanta hoje com essa mensagem, como o professor Danilo colocou. Mas o que a gente tem visto da igreja e de igreja se tomando forma desse mundo. Então, assim, vamos pregar e ninguém se converte. Peraí, vamos fazer diferente? Vamos ficar igual? Vamos ver se a gente se aproxima. Bom, Isaías não fez isso, né? Sim. Mas ele poderia ter feito, já que está todo mundo com o coração duro, senhor, vou ficar também, vou me entregar com esse povo. Parece que a igreja tem feito um pouco disso daí, Tiago. Na verdade, a igreja tem aproveitado disso que, né, nós estamos compartilhando, da dureza do coração, mas para se amoldar, ou seja, vamos contextualizar uma mensagem que se adeque ao coração desse povo duro. E aqui eu digo não só duro, mas um coração muitas vezes envolto apenas em prosperidade, numa vida tida como boa, mas boa aos padrões, né, adjetivos do mundo. Ou seja, mas uma reflexão para nós, com base nisso. Talvez a missão de Jeremias tenha sido até mais dura do que o próprio Isaías. Porque Jeremias, ele tinha certeza que este povo não o ouviria, baseado no quê? No que nós estamos trabalhando. Então, para nós, o compete agradar ao Senhor em que sentido? Senhor, é para pegar para esta nação, seja quais forem os resultados, né? Preguemos. Se é o Senhor que vai trazer o crescimento, e se é o Senhor que vai trazer da morte à vida, lembremos das palavras de Paulo à igreja de Corintos, né? Que a pregação do evangelho, ela tem tanto cheiro de vida
como cheiro de morte. Ou seja, a partir do momento que nós pregamos de forma fiel, né, de forma reverenciada ao Senhor, aos propósitos da mensagem, chamando o povo ao arrependimento, ela vai cumprir o seu papel, trazendo ou não trazendo. Boa. E aí, Danilo, como é que você tem observado a igreja diante desse povo de coração endurecido e muitas vezes parece que optando a ir pelo mesmo caminho? O fim do ministério de Isaías, ele foi avaliado assim. Vou entrar nessa questão. Isaías, o povo se arrependeu? Não, Senhor, o povo não se arrependeu. Aprovado. Seu ministério está aprovado. Isaías, o povo se arrependeu? Se arrependeu, Senhor. O seu ministério está reprovado. Porque Isaías, por pregar a verdade, então o povo não se arrependeu. Né? Ele não foi um profeta bajulador. Né? Ele não negociou com os valores do reino, com os valores das verdades de Deus. Ele não passou a mão na cabeça do povo. Então, hoje, nós, colocando isso em meio à sociedade em que nós vivemos, no contexto em que nós estamos, né, haja o que houver, nós temos que pregar a palavra de Deus, temos que pregar a verdade. Né? Óbvio, né, que os meios e como se fala, né, tem que ser muito bem aí polido de uma certa questão para que seja eficaz, para que seja de uma maneira que tenha audácia da parte de Deus e eficácia. Né? Então tem que ter muita sabedoria, como que nós transmitimos as coisas de Deus, para que, às vezes, não é a palavra que está sem o sal. Né? Às vezes é o temperamento da pessoa que não tem sal, né? Que é um temperamento que não expressa, ou uma vida que não expressa, né? Ou um meio de se chegar a um fim que não se expressa princípios de Deus. Então, nós devemos continuar pregando a verdade de Deus e Deus sempre vai ter a santa semente. Né? Então, continuemos pregando, continuemos falando, né? Porque Deus, ele sempre vai ter aqueles que vão ouvir a sua mensagem. Sem dúvida, aqueles que Deus vai levantar, né? E acho que a Bíblia, né, é muito clara de que a gente nunca vai converter ninguém, que a gente nunca vai ganhar ninguém. A gente gosta muito de usar esse termo, né? Vamos ganhar almas para Jesus, mas esse é um trabalho total do Espírito Santo. E acho que é um ponto de convergência de arminianos e calvinistas. Todo mundo sabe que essa ação sobrenatural é de Deus, de fato, e não cabe a nós. A nossa função é lançar semente, né? Paulo plantou, Apolo regou, mas o crescimento, os resultados veio de Deus, e eu acho que essa que é a visão que tem que nos nortear. Lembrando sempre que a gente não pode dar o braço a torcer. O embate é grande, as armadilhas são grandes. A gente tem que tomar cuidado aí como o mundo coloca essas questões na frente da nossa caminhada também. Vou chamar o intervalo, mas na sequência, apesar do bloco ser bem curtinho, meus convidados ainda vão ter a oportunidade de fazer aqui as considerações finais para você que nos acompanha, tá certo? Antes do intervalo, tome nota do telefone da grade. Quer estudar teologia, quer se aprofundar no conhecimento das Escrituras Sagradas, quer lapidar esse dom, o talento que Deus colocou na sua vida para trabalhar no reino? Procure pela grade, é uma indicação do Vejam Só, é uma instituição parceira, são mais de 20 anos caminhando junto aqui, então o Vejam Só indica para você. Código 11 3115-0819, 3115-0819. Anota direitinho o número, amanhã, horário comercial, você entra em contato com a Secretaria-Geral ou, se preferir, pode mandar uma mensagem, porque esse número também é o WhatsApp, tá bom? Aí você faz ali as perguntas, vê direitinho as informações que se fazem necessárias, para quem sabe você se tornar aí o próximo aluno da grade também, tá bom? Além disso, vou deixar aqui para você as redes sociais e o site da RIT. Tá procurando aí uma emissora de qualidade? Poxa, é tão difícil assistir televisão, não tem conteúdo que preste. Vem aqui experimentar a RIT, vem conhecer a nossa programação. Tem jornalismo, tem entretenimento, tem pregação da palavra, tem programas que falam sobre a teologia, como o Vejam Só, por exemplo. Então tem muita coisa bacana para a família inteira, tem uma programação variada e se você não conhece, acho que vale a pena você conhecer. Então passa lá nas nossas redes sociais para conhecer a nossa programação, os bastidores, um pouquinho do nosso conteúdo e lá no canal do YouTube você consegue acompanhar todos os programas e também a nossa programação ao vivo. Tenho certeza que você vai curtir bastante e quando chegar aqui não vai querer mudar mais de canal, tá certo? Intervalo rápido, o Vejam Só vai, mas na sequência nós já estaremos de volta.
É isso aí, já estamos de volta, intervalo rapidinho aí. Hoje nos debruçando ali no texto de Isaías 6, a partir do versículo 8 até o 13. Nós fizemos esse recorte aqui, mas você que nos acompanha no primeiro bloco viu que nós passamos por outros textos e tentando entender o que Deus quis dizer com essa mensagem aí para Isaías. Recebendo aqui no nosso estúdio o professor Danilo Moraes e também o Thiago Naruzzi. E na sequência eu vou devolver a palavra aos meus convidados e eles aí vão fazer as considerações finais para você que nos acompanha ficar ligadinho aí. Antes, deixa eu só dar aquela moral para você que nos assiste, gosta do Vejam Só e participa do programa mandando a sua foto. Todo mundo que aparecer aqui no programa vai concorrer a um presente, a um carinho do Vejam Só para você que nos assiste. Então, vá lá nas nossas redes sociais, Facebook ou Instagram, e você nos localiza por programa Vejam Só, tá certo? Só colocar lá programa Vejam Só que você vai nos localizar. E nas mensagens você envia a sua foto, tá bom? É muito fácil, é muito intuitivo, você vai se achar ali bem tranquilo, vai estar escrito lá, mensagens. Aí você clica lá, já vai ter como você mandar a foto, junto com a foto, nome completo, cidade e estado. Faz uma selfie assistindo o programa. Uma foto bem simples, não precisa de muita produção. Pode ser na vertical, na horizontal, na diagonal, do jeito que você achar mais fácil. Faz a foto e manda aqui pra gente, para você aparecer no programa e concorrer, então, ao nosso presente. Vamos colocar aí na tela as fotos que nós separamos para o programa de hoje. A primeira delas vem lá do Rio Grande do Sul. Que legal! E quem vai aparecer acompanhando o Vejam Só é a Solange. E muito obrigado, viu, Solange, pelo carinho, pela audiência, por acompanhar o Vejam Só aí no Rio Grande do Sul. Aliás, a região sul do país tem participado bastante ultimamente. Manda foto, o pessoal lá de Santa Catarina tem mandado, do Paraná. Vamos mandar, pessoal. Não vamos deixar a Bahia disparar, não, na maior audiência aqui do Vejam Só. Vamos participar. Obrigado, Solange, pelo carinho, tá bom? A próxima foto vem aqui de São Paulo, da capital, né, do bairro da Ponte Rasa. E quem aparece acompanhando o programa, ó, é a Márcia Augusto. Obrigado, viu, Márcia, pelo carinho. Mandou ali uma foto bacana. Pegou bem ali o apresentador, hein, Thomas? Valorizou, hein? Obrigado, viu, Márcia? Marca uma estrelinha aí na foto da Márcia, Thomas, pra gente ver na hora do sorteio, que a foto dela ficou boa. Obrigado, Márcia, pelo carinho e pela audiência, tá bom? A próxima foto vem lá de Minas Gerais, Juiz de Fora. Ei, que saudade de Minas. Quem nos acompanha aí, aparece na sua tela, é o Miguel da Fonseca. Boa, Miguel, tá vendo? Fez a selfie e mandou. Você viu que teve foto que apareceu na horizontal, outras não. Não tem problema, manda a foto e participa. Obrigado, Miguel. Um grande abraço a todo o pessoal de Juiz de Fora e de Minas Gerais também. O nosso carinhoso abraço aqui. E Minas Gerais, já tem um ano e pouquinho, tem um morador ilustre, nosso querido Eber Cocarelli. Agora tá lá em Minas Gerais também, morando lá. Um abraço, viu, Eber? Carinhoso ao irmão. Faça você como esses telespectadores e mande a sua foto. E aí você vai concorrer a este presentaço aí, ó. Uma caneca belíssima do Vejam Só que nós vamos mandar na sua casa. Tá bom? Manda a foto e a gente envia a caneca para você. É simples, é básico, mas é uma forma de agradecer ao seu carinho, tá bom? Então, agora no finalzinho do mês de julho, a gente informa. Então, aproveita que falta pouco tempo para acabar o mês para você poder participar também, tá certo? Meus irmãos, esse bloco é bem curtinho. Então, 3 minutos para cada um para as considerações finais, a gente poder encerrar a edição de hoje. Como o professor Danilo começou o primeiro bloco, Thiago, esse bloco vou dar o privilégio do irmão iniciar, então, com a fala, tá bom? 3 minutos, por favor. Primeiro, eu gostaria de agradecer, né, a participação do professor Danilo, sempre muito gentil, cordial, educado. Isso enriquece, né, o debate, eu acho isso muito saudável. Então, queria agradecê-lo. E eu queria deixar aqui um texto e finalizar com uma reflexão, tá? Legal. Rapidinho. O Salmo 115, inclusive, é a tese do Jacob Bill, né, para esse endurecimento. Depois vocês leiam lá do versículo 1 ao versículo 8, em especial o 8. Ele faz uma descrição de como são os ídolos, né, das nações pagãs. E no versículo 8 ele diz, tornem-se semelhante a eles os que fazem o quanto neles confiam. Então é com base, inclusive, neste salmo, dentre outros textos, que o Bill ele defende a ideia de que foi o Senhor que endureceu o coração daquele povo de Deus, a se tornar a semelhança da sua própria idolatria, né? Mas, para finalizar, deixa eu só abrir aqui, eu disse que se tivesse tempo, eu traria a questão da estrutura ou da redação do próprio livro. Depois leia com calma na sua casa o capítulo 1 de Isaías,
você vai ver que é uma parte introdutória de todo o livro. Ele vai nos situar aí no contexto histórico, né? Qual é o período em que Isaías profetiza. E depois, no versículo de 2 a 15, ele vai falar um pouquinho de como estava o contexto social, moral e religioso do povo, e de extrema decadência. No versículo 16, 17 até o 20, eu vou ler aqui, ele chama o povo ao arrependimento. Ele diz assim no 16, lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão e pleiteei a causa das viúvas. 20. Mas, se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor disse isso. Perceba que o juízo está intimamente ligado a uma ação de Deus. Aí depois, se você ler os capítulos 2 a 4, ele vai fazer um contraste do que o povo deveria ser com a condição atual. No versículo 5, ele enaltece a decadência moral, religiosa e espiritual do povo. Para então, no capítulo 6, apresentar o comissionamento de Isaías com esta missão, como se fosse a concretização daquilo que ele havia dito no capítulo 1. Eu sei que é muita informação, mas depois toda a estrutura do livro, né? Sim, sem dúvida. E, bom, eu sou apaixonado por essa dinâmica também. E todo esse contexto dos livros traz um referencial, uma bagagem histórica maravilhoso para a gente poder entender as mensagens. Tiago, obrigado, meu irmão. Eu que agradeço o convite. De novo, pelo carinho. É muito bacana recebê-lo aqui, sempre reencontrá-lo bem. Da próxima vez já ordenado se ao assim Sagrado Deus quiser, Ministério. Né? Vai ser uma alegria poder compartilhar com o irmão também desse momento. Os contatos do Tiago à sua disposição lá no nosso perfil oficial do Instagram. Inclusive, se você quiser informações sobre o livro, manda uma mensagem lá para ele que ele te explica direitinho, tá bom? Danilo, 3 minutinhos também pro irmão. Desculpa, mas eu sei que o tempo é curtinho pra gente falar muita coisa, né? Mas pra gente poder encerrar, por favor. Agradecer também o Thiago, né? É a segunda vez que nós participamos juntos. Se a primeira foi boa, a segunda foi melhor ainda, né? E a hora que ele abriu o texto de Salmo 115, minha Bíblia estava aberta aqui no Salmo 115 também, que era... Soberania ou presciência? Não, eu ia para um viés mais devocional, aqui mais tranquilo. Eu ia encerrar aqui com serenidade. O que eu ia chamar aqui a nossa atenção para a gente refletir é que o versículo 8, né? Torne-se semelhante a eles aqueles que o fazem e todos os que neles confiam. Então o salmista está colocando que quando nós estamos com o nosso coração idólatra, quando nós estamos tirando Deus do centro de nossa vida e colocando o nosso coração em outras coisas, nós vamos nos tornar outras coisas. Nós vamos nos tornar aquilo que nós adoramos. Né? Então, nós vamos nos desconfigurar como seres criados à imagem de Deus para o adorar. Então, que o nosso coração se volte para Deus, né? Que nós venhamos tirar as idolatrias dos nossos corações, tirar tudo aquilo que tem sido centro no lugar de deixar Deus ser centro. Eu sei que isso é um processo, nós estamos num processo de santificação, mas que o Espírito Santo de Deus gere em nós, né? A imagem de Deus e não a imagem de ídolos que os nossos corações criam para as nossas vidas. Né? Então, Israel, lá em Isaías 6, criou ídolos, né, no coração deles que se materializaram em imagens de escultura. Né? E, às vezes, eu e você não temos imagens de escultura em nossas casas, mas os nossos pecados são ídolos, que nós elegemos e colocamos acima de Deus. Então, que a gente possa colocar Deus de volta no lugar que Ele merece, né? Que é o centro de nossas vidas. Amém. E mandar só para encerrar. Claro, por favor. Eu acabei esquecendo. Eu venho aqui e acabo esquecendo às vezes, mandar um abraço para os alunos do Instituto Bereana, né? Boa. E eu compartilho com eles que eu mando o link do vídeo, tudo, né? Eles assistem bastante. Eu tenho uma playlist lá, eu mando para eles das participações do Vejam Só. E isso tem enriquecido, né, os alunos também do Instituto Bereana, né? Um abraço para todos vocês. Muito obrigado. Fica aqui um abraço carinhoso também a todo o pessoal lá do Bereana. Obrigado, Danilo, pelo carinho Obrigado, de sempre. Zeca. Meu irmão, sempre muito bacana Deixa eu só mandar recebê-lo. um abraço que eu esqueci, me perdoa. Claro, o fica à irmão João vontade. Branco, que sempre me acompanha aí, né? É fiel escudeiro. Queria deixar um abraço para ele aí, é um Boa. grande companheiro de labuta aí. Boa, inclusive
A Angélica me soprou aqui, é verdade. Foi ele que te ajudou com o livro, né? Foi. Depois tem que dar uma comissão lá, viu, João? Cobra lá a comissão. Assessoria, boa, boa. Danilo, de novo, obrigado pelo carinho. Os contatos do Danilo à sua disposição lá no nosso perfil oficial do Instagram. Manda uma mensagem lá também para saber um pouquinho melhor sobre os livros, inclusive aqueles que a gente mostrou aqui, ou sobre o trabalho lá do Instituto Bereana também, tá certo? Tudo lá direitinho para você. Tá bom? Nós vamos encerrar o programa de hoje. A gente não tem resultado da enquete porque a gente pediu para você ir lá e comentar. Inclusive, eu queria só reforçar aqui a importância da sua participação e é exatamente isso que o Vejam Só se propõe a fazer com que você se interesse pelos assuntos, pelos temas e pelo estudo das Sagradas Escrituras e da teologia, que você se aprofunde nisso. Nosso tempo aqui é muito curto, tinha muita coisa para falar, mas você na sua casa pode se aprofundar nessa temática e aprimorar o seu conhecimento também. E eu espero de verdade que a reflexão hoje, que o programa de hoje tenha contribuído nesse sentido. Nós encerramos a edição de hoje, mas amanhã, se Deus permitir, nós estaremos de volta com mais um Vejam Só, sempre preparado com muito carinho, muita dedicação para você que nos acompanha. Um forte abraço e até a próxima!